Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós temos o aplicativo app Triângulo orientado a objetos. Conforme vocês podem ver, eu representei cada lado do triângulo por uma letra. Nós temos três tipos. No escaleno, cada lado tem uma medida diferente. Já no isósceles, os dois lados têm medidas iguais. No equilátero, os três lados têm medidas iguais. Então vamos começar pelo equilátero. Vou colocar aqui 5, 5 e 5. Então pode ver que este é do tipo equilátero. Agora vou fazer um isósceles com apenas dois lados iguais. Então vou aumentar para 50 este lado. Então temos aqui o isósceles. O escaleno, por sua vez, cada lado terá uma medida. Então, alterando aqui, eu tenho um escaleno. Então, este é um programa orientado a objetos que terá uma classe triângulo com cada lado um atributo e um método getTypo que irá retornar o tipo do triângulo, mostrando num alert. Então vamos lá ao desenvolvimento. Muito bem, pessoal, vamos começar um novo projeto chamado app Triângulo POO. Vou ter que colocar um fila aqui no final porque eu já tinha um criado. Vamos começar com uma tela vazia chamada tela principal e vamos aguardar aqui a criação. Pessoal, neste vídeo eu vou fazer uma pesquisa de opinião quanto à cor da ferramenta, para ver qual que fica mais fácil de vocês enxergar no YouTube. Então aqui eu vou vir aqui em Settings e vou trocar o tema para o Darkula. Então depois vocês colocam no comentário se preferem claro ou escuro para enxergar. A maioria vence, né? Então vamos lá ao desenvolvimento do nosso aplicativo. Bom, eu vou começar pela classe. Então o botão direito aqui nessa primeira pastinha embaixo do Java, New Java Class, e eu vou chamar essa classe de triângulo, que tem muito a ver com a regra de negócio. Primeiramente, então, irei colocar os atributos. Como atributo, vou definir aqui lado A, lado B, lado C, do tipo int. Vou considerar apenas números inteiros. Poderia ser double também, fiquem à vontade. Para auxiliar a alimentação desses atributos no momento de criar o objeto, eu vou criar um construtor. Lembrando que o construtor tem o mesmo nome da classe, mas não tem retorno. Então, depois do public não há nada. Temos aqui os parâmetros, ele vai receber os parâmetros que vai atribuir aqui aos nossos atributos. Poderia fazer por getSet? Sim, mas estou utilizando o construtor pela praticidade. Depois eu vou mostrar o uso dele na hora de criar o objeto triângulo. Muito bem. Agora o método que vai visualizar o tipo que vai devolver o tipo do triângulo. Método que retorna o tipo do triângulo. Então temos aqui alguma lógica. Eu vou chamar de vertipo. Poderia ser getTypo em inglês, né? Eu vou pôr em português, vertipo. Então eu criei aqui uma variável do tipo string retorno, inicializei vazia. Aí ele vai fazer algumas condições, né? Se todos os lados forem iguais, né? Por isso que tem que ter o E aqui. Ele é equilátero. Dois dos lados sendo iguais, ele é isósceles. E com todos os lados diferentes, ele é escaleno. Então ele passa por aqui, atribui o retorno e devolve esse retorno que é do tipo string. Por isso que eu tenho public string. Agora, feito a classe, nós vamos
fazer o layout. Desbugando aqui. Apago o Hello World. Para não perder tempo, eu já deixei aqui o nosso layout pronto. Como vocês podem ver, eu coloquei um arquivo aqui chamado tipos triângulo. Vocês podem colocar só de um triângulo, da maneira que vocês quiserem essa imagem, né? Que é uma image view, e eu puxo esse tipo aqui no src. Quando clica nesses 3 pontinhos e digito tipos, né? Ele vai buscar aqui automaticamente. Muito bem, coloquei 3 edits do tipo number, edta, edtb, edtc, e um botão calcular com o seu respectivo on-click, calcular clique. Obviamente que tudo dentro de um linear layout vertical, e dei uns espaçamentos aqui, conforme eu achei interessante, no layout margem, inclusive nas laterais do botão, né? Isso é design. Feito isso, vamos agora finalmente na tela principal, onde num primeiro momento nós temos que mapear as nossas entradas de dados, que é o edit A, B e C. Então vou colocar aqui a declaração deles e irei fazer agora o mapeamento aqui embaixo. Feito isso, vamos ter o método clique do botão, chamado calcular underline clique. Muito bem. Primeiramente eu tenho que pegar os dados digitados pelo usuário. Eu poderia pegar e converter. Vou fazer as 2 etapas de uma única vez. Afinal de contas, já estamos com alguma prática, né? Então eu peguei aqui lado A, lado B, lado C, criei a variável e já converti o conteúdo do texto que a pessoa digitou. Agora nós vamos instanciar o objeto triângulo, passando os valores no construtor. Então o triângulo, eu criei um objeto chamado triângulo. Observe que obrigatoriamente o nome do objeto tem que ser minúsculo, porque senão vai ficar o mesmo nome da classe e isso não dá certo. E então eu instanciei aqui o triângulo passando os lados, que é justamente aquela história do construtor. Então eu economizei 3 linhas aqui, que eu não precisei fazer 7A, 7B, 7C. Eu já passei esses valores pelo construtor. Vamos ter agora que executar o método vertipo para obter o tipo do triângulo. Então, olha só, eu criei uma variável do tipo string, já que o retorno desse método é um string. O nome do objeto triângulo.vertipo, que é o nome do método, vai me retornar então se ele é equilátero, isósceles. E dessa maneira só falta aqui mostrar o tipo do triângulo. Para isso vou utilizar de um alert dialog. Então, como título, ele vai falar este triângulo é do tipo, 2 pontinhos, e como mensagem ele vai pegar essa variável tipo e mostrar. E temos aqui um fechar, apenas para fechar a mensagem. Então eu vou finalizando por aqui e deixo para vocês o botão limpar desse triângulo, que ficou bem bacana. Até a próxima, pessoal.